E aí a gente vê uma consolidação do mercado de IA, obviamente, né? E principalmente o ano da adoção, né? Nós estamos aqui preparados esse ano para realmente ser o melhor ano histórico nosso de projetos de IA. Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast. 24Cast que está indo para a 8ª temporada, a gente está por aqui desde 2018 e passamos por aqui às quintas-feiras. O 24Cast é um produto da CRM Think, nós somos um parceiro Gold Bitrix 24. Estamos há 8 anos, exatamente completando 8 anos, no mercado Bitrix 24. Então, quero te convidar, se você ainda não conhece a nossa empresa, tá? Esse começo de ano, se você está vendo esse episódio no começo do ano, eu resolvi fazer uma série só sobre tendências. Então, eu já fui publicado alguns episódios, e esse daqui, esse dia eu conversei com um amigo meu, ele estava, sabe onde? Em Nova York, né? Na feira principal, né? de varejo. Eu falei, pô, tem que trazer você aqui. Ele é um amigo querido, inclusive, já passou aqui no episódio 318, já chamo ele aqui. E a gente vai falar sobre tendências, né, sobre o olhar da NRF 2006, que rolou em Nova York. Antes de trazer meu convidado, lembrando que o 24Cast é semanal, tá por aqui no canal do YouTube ou em áudio. E a gente tem o parceiro aqui, que é a Sona, né, a Sonax, que é a empresa de telefonia. Eles têm uma telefonia toda integrada ao Bitrix 24. Lá no Marketplace do Bitrix já tem um aplicativo, você pode baixar e você pode testar por 30 dias. A gente tem tanto a ligação normal, que já integra áudio tudo mais, que depois vai ser transcrito automaticamente ali no Bitrix, também a ligação preditiva. Então eles têm uma solução bem completa para a parte de telefonia e já integrada ao Bitrix 24. Ô, produção, faz o seguinte, já traz aí o meu convidado. César, meu grande amigo, bem-vindo mais uma vez ao 24Cast. Ô, Romualdo, uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Para mim, sempre um prazer poder atender esse pedido de vocês, estar aqui participando, né? O convite foi oportuno, acho que você já falou aí na abertura. Conseguimos conversar aí na semana retrasada, acho que foi. Verdade. E cavamos essa oportunidade aqui de estar aqui mais uma vez falando para esse público do usuário aí do Bitrix 24, né? Falar um pouco do que a gente conheceu e viu lá na NRF 2026. A NRF, que é a maior feira de varejo, né? A NRF é a Federação de Varejo, né, Nacional de Varejo lá nos Estados Unidos. Ela que orquestra todas as ações, e ela é reconhecida como uma das feiras que ditam tendência para o varejo. Durante muitos anos, né, ela foi a principal referência. Hoje a internet, né, trouxe para a gente, mas é uma feira um pouco antiga. Conheço ela desde 2011. E ela sempre direcionou muito os próximos passos do varejo, né? Então, esse é o teor ali dessa feira. Legal. Bom, se você quiser conhecer mais sobre a história do César, ele é o CEO, fundador do grupo IRA, né, na verdade. Lá no episódio 318 a gente já trocou ideia, ele trouxe um pouco a história por trás do GPT-Maker, que é a ferramenta que a gente usa aqui para os agentes de IA. Eles têm muitos produtos, mas volta lá no 318 que ele amplia muito da história dele como empreendedor. É um amigo que tive a honra de conhecer pessoalmente, né? Porque hoje é tudo tão remoto, mas já conheci pessoalmente, conheço a esposa, a família. É um cara que eu adoro, é um grande amigo que a vida me deu aí também, porque esse mundo do negócio aproxima tanta gente bacana, e o César é um deles. Ô César, você falou aí sobre a NRF. Tá? Oi? Atrai gente bacana. Porque você é um cara bacana também, a admiração é recíproca, tá? Então atrai. É verdade, é verdade. Essa foi a sua primeira vez nessa feira? Você vai todo ano? Não. Esse é o 4º ano seguido que eu vou, né, na feira. Eu vejo muita gente falando dessa feira, né? Eu vejo outros empreendedores, a galera aí da mídia, os influenciadores. É impressão minha ou tem muito brasileiro lá também que vai beber dessa fonte? Bacana você falar sobre isso, porque a maior delegação, né, são em torno de 40, 50 mil pessoas lá, expectativas de receber, né? E na delegação, eu não tenho os números oficiais desse ano ainda não foram divulgados, mas no ano passado, de 40 mil pessoas que foram recebidas na feira, tinha 12 mil brasileiros. Uou. Então a gente estava com uma delegação ali com mais de 25% quase do efetivo total de participantes. Então a feira com muitos brasileiros, né? Inclusive, bem bacana, né? A gente quando começou a frequentar lá, né? A gente via poucas pessoas falando português nos estandes, né? Preparados para receber brasileiro. E agora é comum
Você chega em um stand, vou dar um exemplo, né? Stripe, tivemos na Amazon, enfim, tem várias empresas lá, depois vou contar um pouquinho a respeito disso. Mas em todas essas empresas você chegava, aí você vê que o brasileiro, o cara já fica ali, né? Quando ele percebe que é um brasileiro ali, porque eles conhecem os brasileiros, né? O brasileiro tem todo o seu jeitinho ali. Com certeza. Aí ele já chega perto ali e fala, aí já vem um cara falar com você em português. É bem legal porque oportunizou, assim, eles entenderam que realmente o mercado brasileiro é um mercado importante, precisava ser cuidado lá, então eles já têm todo esse carinho ali por receber os brasileiros lá, para estar mais preparado para nos receber. Bem bacana. Me fala sobre a tua visão geral do evento. Organização, pessoas, players de tecnologia, os principais, você já deu uns spoilers, me traz seu panorama geral assim do evento. Sim. Eu vou começar, Romualdo, falando sobre o tema central da NRF, né? Que é The Next Now, né? Alguma coisa como o próximo agora, o futuro é agora, né? Então, eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente viu lá. Eu vou contextualizar vocês um pouquinho, né? Óbvio que, como eu disse, ela é dividida ali em alguns pavilhões, né? A feira é uma feira enorme. São 3 dias de feira. Ela começa no domingo, segunda e terça ali. E eu confesso para você que é difícil você visitar toda a feira de tão grande que ela é. Ela acontece no Jarvis Center ali, né? Perto do Rio Hudson ali, né? Então, é um lugar muito grande. Então, ela é dividida. Ela tem o palco principal, que óbvio é dos players, né? Aí você pode contar com os maiores players mundiais, sem dúvida. Não tem um player mundial que não tem ali. Microsoft, Oracle, Google, Amazon, Stripe, PayPal, Eugene, Samsung. Aí você vai ao nicho, aos maiores players do mercado, né? Uma coisa curiosa agora que me ocorreu aqui, a Meta não estava. Olha só. Né? Eu lembrei disso agora, que falando aqui dos players, né, eu falo, a Meta não estava, a Meta não estava, tá? Provavelmente não comunica muito, né? Mas assim, você vê as grandes marcas marcando presença ali, bastante empresa grande, fazendo lá, né, ditando, falando um pouquinho como elas estão se movimentando, né, o que eles estão acreditando, né? E também tem uma parte de baixo que é destinada assim a empresas menores, né? Não tão players, né? Mas são empresas que se destacam e têm uma relevância no mercado, estão com soluções bacanas, estão com investidores. Também nessa parte de baixo tem uma parte que é reservada por países, né? Países que vêm expor. Por exemplo, né, no ano passado eu fiz um tour guiado pelo um bloco que era de Israel. A gente viu muita coisa legal ano passado. Eles não estavam esse ano, tá? Mas no ano passado eles estavam, a gente conversou bastante com eles lá, vimos bastante coisa na área de cibersegurança, né? Israel está bem à frente nessa. Inclusive está acontecendo hoje, a gente tem um representante lá em Israel, na maior feira de cibersegurança do mundo, está acontecendo em Tel Aviv hoje. Aí daqui uns dias teremos algumas novidades aí sobre o mercado de cibersegurança, mas sobre as apostas, inclusive hoje o tema central, ontem falou sobre 5G, IA e cibersegurança e todo o impacto com IA vai gerar em cibersegurança, e hoje eles estão falando sobre computação quântica, né? A potencialização de tudo isso daí com foco em cibersegurança. Estou trazendo também um spoiler aqui da feira, na feira na NRF também falou um pouquinho sobre isso. Então conecta, mas aí a gente vai ter mais informações com especialistas nos próximos dias aí, com um resumo dessa feira também, né? Então, embaixo a gente tinha esse espaço reservado para startups e empresas menores, na verdade, empresas menores. E depois nós temos um outro bloco, um outro pavilhão que fica em cima, e esse pavilhão é onde fica as startups aí, verdadeiramente sim, né? Então a gente visitou todos eles e a gente tirou uma impressão geral de tudo e conecta muito com o tema central, de o futuro é agora, né? Porque eu trago esse ponto. Uma das coisas que a gente observou, né? Óbvio que o esperado, né? Era se falar sobre inteligência artificial, mas é muito bacana a gente trazer a galera entendendo os próximos passos da inteligência artificial. Ela já não era mais gritada, né? E nem... o ano passado a gente via assim, né? A gente brincava, né? Tinha até uma brincadeira, falava caneta e AI vem demais. Então a galera tudo IA, até um discurso até chato, né?
Sim. Mas a gente viu muito do que vocês fizeram aí com o GPT-Maker do Bittrex, que não importa, você está resolvendo um problema real de um cliente, né? Você está resolvendo um problema. Com menos foco, a gente viu assim que eles estão no momento do IA, ela já não é mais uma... Eu até coloquei assim, né, de uma entrevista, e eu coloquei até assim, né? Ela já não é mais questionável, não é mais se eu vou usar. O ano passado, a gente percebia que a pergunta que corria era assim, e aí, vamos usar ou não vamos usar? Era questionável. Esse ano não teve espaço para questionamento. Realmente, como vamos usar? Qual o melhor jeito de usar, né? Como é que eu tenho mais ROI, né? Quais os problemas eu consigo resolver? Então, ela já não é mais uma tecnologia considerada como um fator de decisão. Ela já é óbvia, né? E quem não tiver nela, que nem eu perguntei, mas vocês estão trazendo isso assim como considerando que todo mundo usa ela? A gente não... Eles estão até... usam um termo bem legal, né? Falar que a IA passa de deixar de ter um papel de mídia e começa a ter um papel efetivo de infraestrutura, um papel efetivo de resolução de problemas. Então, quando você chegava lá sentar, diferente dos anos anteriores, que tinha lá todo aquele apelo de IA, e a gente, né, obviamente, como produtor de inteligência artificial, a gente ia lá e questionava o cara sobre isso, né? E aí, o que você está enxergando? Cara, a gente resolve esse problema aqui, e a gente usa IA. Mas o problema veio antes da coisa. Porque hoje a gente vive muito um dilema de ROI, né, Romualdo? A galera está muito preocupada com ROI, tem que dar ROI, realmente, isso é inquestionável. E aí a gente vê as empresas muito focadas em resolver problemas efetivos do cliente e não mais trazer a ênfase só porque tem IA, porque eu quero, porque é legal, né? Muito mais no papel de background ali, de construção de grandes soluções. Aí soluções, né? Óbvio que se eu entrar aqui, a gente tem papo para semanas, né? Mas o que você imaginar de predição, inclusive, né, antes havia ali uma certa confusão entre machine learning, as pessoas queriam discutir o que era machine learning, o que era IA, o que era predição ali, e aí agora a gente já viu isso já não tão óbvio, né, o que era IA generativa. Então a gente viu isso de uma forma mais implícita, porque muito mais focada em discutir a tecnologia, focada em discutir a solução pro cliente, né? Então, por isso que eu acredito que o nome da feira foi O Futuro é Agora, não é mais lá na frente, né? Pela primeira vez, tá? Aí eu tenho amigos que vão desde 2011, da Gilberto Rajar, foi um deles, que vai frequentemente na feira, e a gente pôde conversar com alguns deles, e a gente viu justamente isso, que antes a feira tinha um papel todo de falar sobre o futuro, mas ela entendeu que o compromisso com o futuro, com o que está rolando agora, é tão grande que ela entendeu que não era a hora de falar sobre o futuro ainda, porque o que a gente tem na mão é muito valioso e ainda deve permear por mais alguns anos. Então a gente passa por um período de adoção verdadeiramente da IA, né, 2026 agora. Sim, até concordo. 2028 eles falam que são os anos da adoção, que realmente todo mundo vai estar utilizando, se beneficiando, né, de alguma forma, dando poderes aí, enfim, até esse ciclo até 2028. E aí você vê uma feira que dita futuro, falando de presente, né? Para você ver como que IA realmente gera uma ruptura e faz com que o mercado precise se reinventar e repensar a respeito dos seus paradigmas, né? A feira que dita futuro está falando do presente. Foi isso que a gente viu lá dessa vez. Então, essa é uma analogia que a gente fez aí a respeito da NRF 2026, óbvio, do marco geral, né? Sim, sim. A IA como o protagonista ali, mas muito do mais agora. no background, né? Muito mais trabalhando em soluções efetivas. Interessante isso. Olha só, né? Porque quando a gente realmente vai falar de tendência e tal, é comum a gente ter esse olhar lá na frente, né? Mas é como se eles dissessem assim, ó, gente, olha lá, acorda, pega o que você tem na mão e vai usar. Faz isso daí acontecer, né? Muito, muito interessante. Mas o que dentro disso te chamou mais atenção, assim, que você olhou e falou, caraca, foi esse lance de tipo, olha só, não estão falando que a IA aquilo, fala, cara, sabe tudo isso aí que a gente já te entreguei? Faz esse negócio aí agora andar. Teve mais alguma coisa dentro desse universo que te chamou a atenção? Eu acho que a grande novidade apresentada ali durante a NRF 2006 foi a ideia do agente e-commerce lá, né? Agente e-commerce lá da Google, né?
que nasce com a premissa ali, né? Óbvio que também aí eu já olho, né, com um certo olhar de que traz um pouco de tendência, mas obviamente que há um exagero, assim como a IA houve um exagero, né? Eu acredito que ele traz um certo exagero para o anúncio, né? Que faz parte também, né? É uma feira tendencial, o compromisso é de longo prazo, não é imediato, né? Mas eles trazem ali os agentes e-commerce, né? Os agentes que são capazes de comprar para você, realizar tarefas e até fazer pagamento, né? Hoje a gente tem IAs, né? Eles investiram em protocolos que facilitam, né, para que a IA consiga fazer de uma forma transparente todo o processo de cotar para você a melhor opção do que você precisa, né? Você dá uma missão lá para ela que é de cotar uma passagem, vem aqui em Maringá me visitar. Então ela vai cotar para você. Hoje a gente tem algumas IAs que fazem isso, né? Trazem para a gente, lá, olha, a passagem mais barata é aqui, o melhor horário do voo é esse, o melhor hotel é esse, ela traz ali para você sugestões, né? Aí o que esse protocolo permite é que realmente as IAs, né? Do outro lado, eu tenho uma IA capaz de negociar com a minha IA e elas transacionarem ali, né? Finalizarem o processo e, na verdade, só chegar para mim ali os bilhetes, né? Da compra. Olha, a passagem é tal, tá aqui, você vai tal dia, volta tal hora. Óbvio, talvez por supervisão, você precisa dar um comando, isso não ficou bem evidente. Mas fazendo o papel de fato de assistente, né? De assistente, de uma secretária ali que vai lá e realiza, efetiva para você e não te dá as melhores opções, mas sim realiza para você ali todo o processo, né? Então, esse protocolo que eles criaram, eu não vou lembrar o nome agora do protocolo especificamente, tá? É um protocolo próprio, né? Que permite IAs ali se comunicarem entre si, né? Então, e esse foi o auge ali, né? O que mais se falou, óbvio que lançado pelo Google, né? Então, já fica evidente que foi algo que soa como uma bomba dentro dessa feira, né? E eles anunciaram lá dentro. Então, não se falou em outra coisa, talvez esse foi o ponto assim que mais chamou a atenção. E gera uma disrupção também, né? Nos modelos, porque eu acho bacana falar que aí sim a gente vê um processo onde você vê um mercado que talvez passe por uma reinvenção no médio e longo prazo, que é do e-commerce, né? A forma com que a gente já vê assim que as IAs, né, os chats, né, não as IAs, mas os chats de conversação dentro de IAs, tipo o chat GPT mesmo, da OpenAI e tal, você já começa a ver ele trazer opções ali para você com o botão comprar, né? Sugestões já com fotos, algumas coisas assim. Então a gente deve ter uma migração na experiência de busca, a gente já está vendo isso se concretizar, né? Mas isso não é um fato que foi trazido em evidência lá, só é uma mudança de comportamento. E eu acho que isso que o Google traz é uma ferramenta, né, que ajuda a consolidar esse mercado. Hoje a gente já tem aqui no nosso marketing cerca de 7%, 8% do tráfego vindo de recomendações do chat GPT e do Gemini, de inteligências artificiais, de uma forma geral. A gente tem um bom conteúdo orgânico, então hoje a gente já é recomendado por essas ferramentas de IA como solução, e a gente já tem ali cerca de 7, 8% do tráfego vindo daí. Com isso que o Google traz, né, e também o avanço ali dos chats e tal, eu acho que a gente começa a ter uma mudança de comportamento, né, onde a gente sai um pouco, já começa a sair do jeito que a gente opera hoje, que é ir lá no Google, pesquisar e tal, para trazer efetivamente para um foco mais fechado. Muda o jeito de fazer conteúdo, né? Sim. Então, antes é bem legal, né? Porque é uma ruptura, né? Que parece que é uma coisa só, né? Que é o agente e-commerce ali, mas ele libera, ele oportuniza uma janela conversacional, de relacionamento com inteligência artificial, que muda todo o comportamento. Tudo que está ao redor, né? E, consequentemente, todo o redor. Então, antes eu fazia conteúdo de blog, né? Galera que está acostumado com inbound, e eu falava lá, né? Dor de garganta, né? Possíveis causas. Não, melhor remédio, o meu remédio, né? Então, a gente tinha toda uma estratégia de topo, meio de funil ali. Hoje você pergunta para a IA se eu estou com dor de garganta, ela vai falar, cara, toma tal remédio. Ela tem lá, ela não tem essa opção de funil, então muda a estratégia de aquisição nossa, né, das empresas, muda tudo, né? E aí, por isso que eu acho que esse do agente e-commerce aí
ele vem favorecer, né, e trazer um fortalecimento para algo que realmente já vem se mostrando aí forte, mas para mim ajuda a consolidar. Legal. Você falou muito da palavra aí, comportamento do consumidor. É porque é uma feira de varejo e o que a gente vê muito nos últimos anos foi a mudança no comportamento do consumidor, né? Essa não pode ser negada. O que, além do que você trouxe aqui, você pode também dar ênfase do que, de repente, foi tema lá na feira dessa questão da mudança do comportamento do consumidor? E eu acho que isso já vem, tá, Romualdo, na parte de comportamento, eles trouxeram muito sobre gerações, né? O ano passado falou muito sobre gerações. O ano passado, o grande foco da feira, assim, nos paralelos de tecnologia, era sobre comportamento, sobre entender as gerações. No ano passado, eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para a CBN, não me lembro bem, eu estava falando até a respeito do meu filho, né? Como é que a gente precisa entender as gerações. Meu filho, ele pega meu celular ali, eu tenho criança de 5 anos, e aí, de vez em quando, ele fala, ô pai, deixa eu jogar lá no seu celular. Aí tem um joguinho que ele gosta muito. E aí eu ia ficar aparecendo anúncio, né? Aí eu fui lá e comprei uma licença para ele, do aplicativo. Era lá um valor por ano lá, eu fui lá e comprei. E, pô, pai, agora não aparece mais. Você gostava que aparecia? Sim, pai, porque os anúncios são jogos. E eu jogava um monte de joguinho no anúncio. Meu filho tava jogando anúncio. Olha que maluco isso. Os caras sacaram. Primeira sacada dos caras geniais, né? Que loucura. Porque o anúncio é um experimentar o jogo. Então já é absurdo isso, porque se ele conseguir inteirar, eu cancelei a assinatura para ver, tá? Que loucura. E ele adorava isso, porque ele experimentava um monte de jogos. Então, assim, o anúncio era um joguinho que deixava você experimentar ele. E eu assinei. A experiência era o anúncio. Mas veja, o que eu trago aqui, não é nem isso, o que eu trago aqui é sobre entender geração. Pro meu filho, para mim, eu falei, anúncio incomoda. Para ele, não. A forma com que o cara entendeu, que conversa com ele, que é uma criança de 5 anos, que os jogos são adequados para ele, a mídia que está sendo entregue para ele é assertiva. Então a gente precisa entender as gerações, né? Então a gente faz todo esse trabalho de geração e vem mudando, né? Obviamente eles trouxeram uma ênfase muito grande para a gente parar de falar assim, no meu tempo, né? No teu tempo você não fazia, porque não tinha tecnologia, né? Senão você também não ia fazer. Né? Então assim, a gente precisa entender um pouco, né? Parar desse no meu tempo e tal, e entender realmente como essa galera se comporta. Eu tive também, agora recente, em outubro, novembro, eu tive visitando o Museu da Heineken em Amsterdã, e aí a gente falava sobre isso, e aí eu acabei descobrindo, o próprio brasileiro que estava lá falou para mim, não, tem um podcast do presidente, não sei o que é brasileiro, um cara dando uma entrevista falando sobre isso, que eu questionei ele sobre o consumo, né? O consumo de bebida alcoólica tem caído absurdamente, tem virado tema, né? A galera cada vez mais, as baladas acabando, a galera não fica mais até de madrugada, né? No mundo inteiro, a galera procurando se exercitar, fazer menos... as baladas que estão acontecendo são de tarde, né? Então, assim, isso muda toda a experiência de consumo, um mercado consolidado como da indústria da bebida, mudando influenciado por uma geração que decidiu que beber não é legal, não faz bem para a saúde, né? Então, as gerações são importantes. E é um dos pontos. Mas eu trago também, né, que eu acho que a gente está falando sobre comportamento. Eu falei sobre o comportamento aqui de uma geração, mas o que a gente observa é que essa geração e o comportamento de todos os usuários, inclusive em todas essas gerações, eles cada vez procuram falar mais por mensagens, né? Era uma coisa que não acontecia muito em outros mercados. A gente já viu hoje que o WhatsApp já é o segundo, os Estados Unidos já é o segundo ou terceiro maior mercado do WhatsApp, né? Então, assim, mostrando que todo mundo falava, um americano, se ele tiver, ele liga, né? E a gente teve conversando com alguns americanos lá, e eles falaram, cara, a influência latina é muito forte. Se você quiser falar com um cortador de grama, se você quiser falar com um eletricista, com um encanador, com qualquer prestador de serviço, cara, eles não atendem ligação, cara, você tem que mandar um WhatsApp. E aí isso já virou, já tá popularizando muito forte, é o terceiro maior mercado, não me lembro bem o certo, tá? Aí cabe, obviamente, uma pesquisa mais certinha, mas tá ali entre os maiores mercados. Era um mercado que o WhatsApp nem apostava nele. Era baixo, né? Era baixo o uso. Por quê? Porque o comportamento conversacional, né? E aí influenciado agora para mim, e aí é obviamente uma análise minha, né? Influenciado as facilidades que a gente tem conversacionais a partir de um chat, prompts e tal,
fomenta ainda mais essa mudança, né? E foi uma das coisas que a gente viu muitas empresas trazendo, né? Empresas renomadas, tipo, vou pegar lá uma Salesforce, eu não me lembro qual era o nome do agente deles lá, que responde tudo, faz basicamente todas as operações que você precisa dentro eu quero saber como é que está a pipeline e tal, por conversas, né? Então pede todas as informações, eles criaram um agente para isso, né? Dando informações, a SAP também, né? Com agentes dando informações diárias para o gestor ali, né? Muito interagindo por chat, conversa e voz, lançando contas, realizando tarefas, baixando contas, né? Tudo pelo chat, pela área conversacional ali. Então, essa é uma mudança, não uma mudança, né? Que a gente já vê que isso vem, mas é só uma confirmação de que ainda esse movimento vem se consolidando e crescendo. Muito bom. Vou fazer 2 perguntas e já está quase encaminhando aqui para o final e você já responde as 2 junto. Primeiro, o que o César foi buscar lá, né, enquanto pessoa jurídica, né? De alguma forma você foi como pessoa jurídica. E o que você viu lá que talvez traga muito impacto para o nosso mercado brasileiro? Porque quando a gente vai, né, numa feira como essa, que é mundial, é óbvio que o olhar é mundial, né? Mas sempre tem um ponto ou outro, por conta da nossa cultura, o impacto pode ser maior para a gente. Eu vou colocar então o que eu estava buscando, né? Desde que eu tenho ido para lá, o intuito é realmente entender os próximos passos, entender os movimentos que o mercado vai fazer, para justamente gerar um posicionamento, para a gente buscar, né, não perder essa cadeira de protagonismo em tecnologia, né, o compromisso nosso em simplificar a tecnologia. Né? Nosso slogan aqui é simplificar a tecnologia para que os nossos clientes cuidem dos seus negócios, né? Então, legal, nessa linha, a gente precisa estar bem antenado em tudo que está acontecendo. E o objetivo nosso é estar lá, justamente buscando inovações, mudanças, tendências, para que a gente possa entregar isso para o nosso cliente, né? Que ele não precise se preocupar com isso, que a gente entregue para ele isso de uma forma transparente ali, prevendo os próximos passos do mercado. Então, a minha busca lá é essa. E aí você perguntou o que eu trago para cá, né? Impactos no mercado brasileiro, né? Do que você viu lá. Uma das coisas que eu vejo, né, é que hoje o mercado brasileiro está padecendo muito, tá? E é uma das coisas que a gente está aqui discutindo desde a minha vinda para cá, né? Que os projetos de IA, eles têm falhado, né? Que uma das apostas nossas para os próximos anos, obviamente, é IA, né? A gente acredita que IA vai ser... Ela vai ser o motor que vai permitir muitas inovações, né, muita coisa aqui dentro. E para os nossos clientes, obviamente, né? Mas a gente tem entendido, cara, que a estruturação dos dados tem sido o grande desafio das implementações e das soluções de IA. Quando a gente vê, né, a gente vai observando, e foi uma das coisas dos aprendizados que a gente trouxe de lá, a estrutura de dados dos cases de sucesso, elas são muito relevantes. Então, assim... Interessante. Cara, é muito legal isso. Todo case de sucesso, né, a gente percebe que tem por trás ali uma estrutura de dados muito bem formatada, onde o cliente tem as informações centralizadas, toda a jornada do cliente, né? Confesso para você, assim, muito do que o trabalho do CRM ali da Bitrix faz, que é centralizar esses dados do cliente, né? Que hoje, o que a gente percebe, eu vou falar assim de casos que a gente vê aqui, a gente chega para implementar uma solução de IA no cliente, cara, se ele não tem uma ferramenta que nem o Bitrix para fazer esse trabalho, cara, o trabalho nosso ele é imensamente maior, e a gente não consegue entregar alguma coisa estruturada para o cara, porque ele tem informação de um lado, informação do outro, ele não tem uma jornada do cliente ali, onde ele entende por onde o cara veio, todas as informações que ele tem em um lugar centralizado. Então, os desafios para nós, né, que eu trouxe aqui para nós, que nós precisamos se atentar e entender para ter mais cases de sucesso em inteligência artificial, primeiro, né, ter toda uma estrutura de análise de dados aqui para ver se a gente vai conseguir atender esse cliente com os dados e a estruturação que ele tem. E talvez, né,
uma das coisas que a gente tá, obviamente, aqui comentando, né? Cara, olha, nesse momento você precisa fazer isso, você precisa contratar um CRM, você precisa... Antes de dar esse passo. Antes da gente pensar e entrar uma coisa. Porque hoje, quando o usuário da Bitrix entra aí pelo GPT, com o GPT Maker, com o Connector, cara, ele entra liso, porque ele já tem toda a parte... ele já tem toda a parte... O dado tá aí, tá estruturado, né? Você tem um caso real que realmente funciona. Agora, quando a gente chega, isso a gente não tem uma ferramenta dessa por trás para fazer isso, cara, a complexidade do projeto de implementação, e eu acho que é por isso que a galera está muito preocupada com ROI, porque realmente não dá ROI. Você tem uma IA que você está pagando ela para pagar seu ego. Ela não está resolvendo um problema de verdade, não está gerando inteligente, não está sendo eficiente e ainda gerando provavelmente dor de cabeça, né, Romualdo? Sim. A leitura que eu faço, você falando isso, é que como se o cara pulasse uma fase. Ou seja, ele tinha que, lá atrás, resolver um problema de dados, CRM e tudo mais. Ele não teve e ele pulou direto para um próximo cara, mas que dependia desse. Né? Porque eu no final do ano, agora, todo final do ano, acho que você deve ser assim também, a gente tem aquele momento de reflexão absurda, como foi esse ano, como será o próximo, né? E aí eu peguei, com base no meu histórico, né, ali no meu Bitrix, joguei para o meu agente de IA, né, que é uma ferramenta complementar. Cara, eu basicamente tinha tudo. Eu basicamente saí dali com um diagnóstico e sabendo o que eu ia fazer, porque eu tinha histórico. E isso foi de uma riqueza absurda, porque desde quando eu abri a companhia, a gente usa o CRM, que é o Bitrix, né? Então eu tenho ali histórico para dizer, ó, pô, aqui, historicamente teve essa movimentação, e o agente de IA me ajudou, não, olha só, aqui você precisa cuidar e tal, fez toda a diferença. Então eu percebo que esse cenário que você está colocando é como basicamente alguém pulou um estágio. Aí ele falou assim, não, acho que você vai ter que voltar uma casinha. É mais ou menos isso, né? É isso, é exatamente isso. E é muito legal, né? Porque quanto vale tudo isso que você falou, né? Pô, quanto vale ter esse dado realmente consolidado e esse direcionamento baseado em dados? Quanto vale isso, né? Isso é uma coisa que, para quem está aí à frente de uma empresa, para quem é CEO de uma empresa, para quem está na área estratégica de uma empresa, é imensurável o valor, né? E o que você falou faz muito sentido, porque se eu pegar base histórico, né, há quanto tempo a gente vem falando de data lake, de CDP, Sim. de estruturação de dados, né, que a própria é a era dos dados, dado é o novo ouro, né? A gente vê todo esse movimento. E legal, né? Acho que no episódio 318 aí eu falei sobre isso, né? Falou. Que tudo que a gente vive hoje só foi possível porque os caras literalmente organizaram os dados do mundo e hoje a gente tem isso muito bem estruturado. A tua empresa pode não ter o dado estruturado, mas o mundo hoje já está com os dados estruturados de forma que uma inteligência artificial consegue, através de vetores, de vetorização de dados, alcançar informações pesquisadas em milésimos de segundos por causa dessa estruturação que foi feita durante o tempo. Não é um processo simples, mas essa estruturação, hoje a gente só vive isso. Por que outras inteligências artificiais não deram certo? O Watson naufragou. Não tinha dados suficiente. Isso só foi possível porque antes a galera entendeu que não dava para pular uma fase. E aí a gente vê empresas querendo pular a fase, né? Fugir da estruturação dos dados e correr direto para a inteligência artificial. Então, muita coisa aí, a dica é realmente investir em uma ferramenta que possa te auxiliar nessa jornada de dados e sobre o seu cliente. Principalmente na área de vendas, né, Romualdo? Que sim. É uma porta de entrada importante. E toda a jornada do cliente aí de relacionamento. César, para fechar aqui, NRF, super satisfeito, top. Acho que quem está aqui teve vários insights. Agora eu queria trazer para um outro lugar, a última pergunta de fato. Aí o teu olhar, quando eu pergunto de tendência, não tem certo ou errado. Aí a visão do César. Visão do César, com a experiência que você tem, para 2026 em relação à IA, que é uma coisa que você vem estudando e é a minha maior referência hoje aqui no Brasil. O que você está enxergando para 2026? Se é que é algo que você pode complementar do que você também viu lá. Romualdo, eu acho que esse é o ano da adoção. Tá? O tema foi falado, trazido como foco ali, né?
é a adoção. Esse não é um ano. A gente viveu um ano o ano passado ainda a gente viveu um período transitório o ano passado, que foi o de sair eu vou usar esse termo oba-oba, né, da euforia, e começamos a criar uma reputação. Muita gente no mercado caiu, né? Você pega aí, cara, nomes que saíram de IAs, que saíram no Fantástico, em reportagens, um monte de empresa de IA saindo. E aí você vê que já passou a peneira. Não estão mais entre nós. Já não estão mais entre nós. Empresas que receberam aportes milionários já não estão entre nós. E aí a gente vê uma consolidação do mercado de IA, obviamente, né? E principalmente o ano da adoção. Né? Nós estamos aqui preparados esse ano para realmente ser o melhor ano histórico nosso de projetos de IA, porque a gente acredita nessa consolidação, muito mais focada, como já dito ali, como até a tendência que a NRF traz, focada em solução do que verdadeiramente inteligência artificial. Então, todos os nossos esforços estão em criar soluções que permitam que os nossos clientes criem para os seus clientes soluções de mercado que vão resolver uma dor efetiva lá na ponta. Então, ano de consolidação, esse é o que a gente está acreditando aí para 2026. Muito bom. César, quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, papo sensacional, parabéns, né, pela iniciativa de vocês, tá sempre na vanguarda, no sentido de estar acompanhando, e eu acredito que não só eu, mas muitos dos clientes de vocês enxergam isso em vocês, né, essa empresa de vanguarda que a gente acompanha para estar antenado, e vocês realmente, de fato, conseguem materializar essa questão de simplificar, né, e deixar a coisa fluida, né, para as empresas e clientes. Legal. Queria mais uma vez te agradecer aí. Cara, aqui você sabe que a casa é sua. Sim, quando você quiser, volte mais vezes aqui. É só convidar. É uma honra para mim, tá? Toda vez que você me convida, eu fico bem feliz de poder fazer eventos, de poder participar não só do 24Cast, mas também de participar de outros eventos, né? Que você tivemos a oportunidade de estar junto em alguns eventos presenciais. Então, para nós é sempre uma honra, porque realmente você ultrapassou o limite aí do empreendedorismo e a gente se tornou amigo. Então, uma honra estar aqui, poder te honrar, tá? E para mim, sempre um prazer. Pode contar comigo sempre, tá bom? Fechado, meu amigo. Obrigado, viu? Imagina, tamo junto, Ronaldo. Valeu. Gente, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio. Baita aula, vários insights aqui do 24Cast. Esse episódio, sensacional, hein? Então, assim, ó, se você estava aí comigo, acho que anotou um monte de coisa, né? O César trouxe informações aí valiosas, espero que te ajude aí também na sua visão para o ano de 2026. Não esquece, segue a gente aqui no canal do YouTube se estiver aqui por aqui, e se estiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas, a gente está por aqui toda quinta-feira. Em breve a gente volta, até o próximo episódio.